tarde, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, galera do Estrela, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar uma série de estudos sobre um adolescente chamado Gael. Mas antes eu quero perguntar umas coisas pra vocês. No primeiro dia de clube de vocês lembram alguma coisa assim que marcou vocês, se alguém foi falar com vocês? Um instrutor, né, ou teve algum instrutor que foi falar, ou um amigo, né, que vocês fizeram no primeiro dia já, ou alguma coisa, né, que eles acharam curiosa, né? Teve alguma coisa assim? Então hoje a gente vai falar sobre o Gael, que ele é um menino que ele começou também, né, teve o primeiro dia dele no clube e ele achou algumas coisas bem curiosas, né? Teve a parte do instrutor, né, que o instrutor foi falar com ele ali, quando ele chega em casa ele conta pra mãe dele, bah mãe, teve um conselheiro muito legal, né? Também teve o presente, qual que era o presente? Foi um presente muito especial que ele ganhou do conselheiro. Foi a Bíblia. E a Bíblia, não sei se vocês lembram quando vocês ganharam a Bíblia de vocês, mas a Bíblia ela é um livro um pouquinho difícil, né? Se a gente não tem uma dedicação, a gente não consegue, né? E o Gael, como ele não era da igreja, ele teve uma dificuldade. Vou esperar o carro passar. O Gael ele teve alguma dificuldade no começo, né? Mas Deus ajudou ele também a entender, né? E hoje no nosso estudo a gente vai entender, ajudar o Gael a entender mais um pouco, né? Sobre a Bíblia. Isso. E o título da nossa lição hoje é A Origem. Começar o nosso estudo, a gente vai orar, fazer uma oração para Deus nos ajudar e também você ore aí conosco. Meu Deus, muito obrigado por mais um sábado que o Senhor está nos dando, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nós, que o Senhor esteja conosco também nesse dia agora e também no nosso estudo para que a gente possa entender mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, como a Cris falou, o título do nosso estudo é A Origem, né? Então agora vamos partir para a parte do estudo, né? Que temos as nossas perguntas. Você vai acompanhar aí na sua casa também, né? Com o seu estudo. E a pergunta de número 1 diz assim, ó. Como podemos entender a Bíblia? Está em 1 Coríntios 14, 32. Daí você também vai abrir sua Bíblia aí em casa, né? E a gente vai ler aqui com você. Então, a nossa primeira pergunta do nosso estudo é: como podemos entender a Bíblia? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, 32, que diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, aos próprios profetas. Então quer dizer assim, ó, que o Espírito, toda a Escritura, no caso, ela foi inspirada por Deus, né? No caso, os profetas, eles não fizeram, vamos escrever um livro aqui, cada um pega uma parte e escreve aí o que achar melhor, né? Não, toda a Escritura, ela foi inspirada por Deus, né? Então, Deus, ele tá desde o começo da Bíblia até o final, inspirando cada profeta que escreveu cada livro da Bíblia. E a nossa segunda, então ali a nossa segunda questão, né, é assinar os textos que nos ajudam a entender melhor a Bíblia. Então agora sobre a sua unidade, né, os textos que ajudam a entender mais a Bíblia, sobre a sua unidade. O primeiro está em 2 Timóteo 3,16, que a Cris vai ler agora para nós. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O segundo texto aqui que está pedindo é Salmos 2,5, que eu vou pegar. Sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, desses dois textos que a gente leu, a resposta certa está lá em 2 Timóteo, né, 3,16, que fala sobre a unidade da Bíblia, né? Agora a gente vai falar ali sobre o seu propósito. O primeiro texto que está pedindo ali é Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O segundo texto que pede ali está em Isaías 10:27. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habitado para toda boa obra. Então aqui fala sobre o propósito, né? Aqui aí no versículo que a gente leu aqui fala que para que a gente seja um templo bom para Deus, né? Para que Deus possa habitar em nós e que a gente possa fazer bem a obra dele, né? Então esse é o propósito, né? E
opção 3 é a resposta certa dessa questão. Agora a gente vai para a próxima, que fala sobre o seu caráter. O primeiro está em João 17:17. Diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o segundo que pede aqui é Salmo 147:1, que diz assim: louvai ao Senhor, porque é bom e amável, cantar louvores ao nosso Deus. Ficai bem o cântico de louvor. Então, aqui está falando sobre o caráter de Deus, né? E o primeiro ali, João 17:17, é a alternativa certa, né? Que fala que a palavra de Deus é a verdade, né? Que a palavra de Deus, ela nunca tem nada que pode ter uma vírgula de que está errado, não. Toda a palavra de Deus, ela está certa, e isso mostra o caráter de Deus, né? Que é perfeito com nós. Sobre a sua validade, né? Sobre a validade da Bíblia agora. A gente vai ler Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então, ali sobre a validade da Bíblia, né? Diz que passará o tempo, né? Passará todas as coisas, mas a palavra de Deus não passará, né? Ela ficará eternamente para toda a nossa vida, né? E para todo sempre, quando a gente estiver no céu também, né? E ali na próxima questão, que é a questão 3, diz o seguinte assim, ó: qual é a validade da Bíblia, né? E daí ela pede pra gente ler exatamente o mesmo texto ali, que é Mateus 24:35, e a resposta é exatamente a mesma, só que ao invés de você só marcar, daí você vai escrever ali: durará para sempre, né? Para toda a eternidade. E a questão 4 agora, né? Tem alguma parte da Bíblia feita de ideias humanas? Então a gente vai ver ali em 2 Pedro 1:21. E diz assim: porque nunca jamais qualquer profeta foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então nenhuma profecia foi dada de parte de homens, né? Ninguém, como eu estava falando na primeira questão lá, né? Ninguém decidiu escrever ou pensou alguma coisa na sua cabeça para escrever, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e foi assim escrita desde o começo até o final dela. E aqui a nossa última pergunta diz assim: o que fazer para entender melhor a Bíblia? Ali a gente tem algumas opções, né? A letra A está em 1 Timóteo 4:13. E aí tem as alternativas aqui que a gente vai ter que ver qual que é a certa. Daí a gente tem aqui 3 opções e a gente tem que ver, a gente vai ler aqui, né? E aí vocês vão ver qual que é a alternativa certa. E aí vocês vão marcar a certa ali, né? Tem pesquisar, ler e meditar. Agora a Cris vai ler e a gente vai ver qual que é a certa em 1 Timóteo 14:13. Diz assim: até a minha chegada, aplicai a leitura, a exortação ao ensino. Então, né, a primeira questão estava falando ali sobre a leitura, daí vocês vão marcar ali a opção ler. A segunda está em 1 Timóteo 4:14. E aí tem as opções meditar, obedecer e comparar partes. E vamos ver. Aqui, ó, diz assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbítero. Então, né, não se faça negligente, né? A gente não pode ter um dom e não usar, né? Por exemplo, o Léo canta muito bem, né? Ele tem que usar o dom dele para as coisas de Deus, né? Então, que a gente possa sempre usar nossos dons, né? E aí qual que é a opção certa? Meditar, obedecer ou comparar partes? Obedecer, né? Fazer o que Deus pede para nós. O próximo está em 1 Timóteo 4:15. E aí tem 3 opções aqui: comparar partes, ocupar-se com ela e ler. E aí vamos ver qual a alternativa certa. Aqui diz assim: ó, medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então aqui diz pra gente ler, né, e
fazer o que ela pede, né? No caso aqui seria ocupar-se com ela, né? Passar tempo meditando ali, lendo a palavra e fazendo o que ela pede para nós. 1 Coríntios 2:13 diz assim, ó: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, conferindo coisas espirituais, né, com espirituais. Ou também a opção aqui 2, né, que está no meio ali, comparar partes, né? A Bíblia a gente deve sempre estudar assim, comparando uma parte com a outra, estudando um pouquinho aqui e um pouquinho ali para a gente poder entender ela bem. A próxima questão está em João 7, 17 e 17. E aí temos 3 opções também: obedecer, ocupar-se com ela e pesquisar. Então, pessoal, aqui embaixo a gente tem o último desafio ali, né? Após aprender mais sobre a Bíblia, você está disposto a aceitá-la como palavra viva de Deus? E se você está disposto, então, assina o seu nome ali embaixo, né? E aí você vai estar concordando com tudo que a gente leu aqui e aprendeu também. E aqui a gente tem, aqui em cima, né, a gente tem algumas opções para você que está começando a aprender a Bíblia agora, que não tem muito contato com ela, né? Aqui tem algumas instruções, né? É umas dicas bem legais aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso estudo, né? Foi um prazer estar com vocês hoje. E semana que vem a gente tem mais estudo, né? Isso aí. Estude aí na sua casa e semana que vem tem mais um. Até mais, pessoal. Abraço.